Coríntios capítulo 5, versículo 10. Nós chegamos nesse ponto ontem e colocamos uma vírgula, né? E vamos continuar agora. Ontem nós tratamos do assunto das ressurreições, da primeira ressurreição e da ressurreição geral, do galardão e da dignidade envolvida a fim de termos parte desse galardão, e também tocamos de forma panorâmica nos níveis de glória incluído na primeira ressurreição. Nós vimos que a primeira ressurreição não é primeira só quanto ao tempo, mas também quanto à qualidade. Por quê? Porque mesmo os cristãos que forem vencedores tardios, que demorarem mais para amadurecer, eles também são finalmente contados no período milenar como aqueles que têm parte na proto-anastásia, na primeira ressurreição. Então, nesse sentido, né, há uma esperança para nós. Eu estava até falando com o Alisson de manhã, e ele falou isso para mim, falou, olha, o que a gente tem que orar para o Senhor é não deixar nós morrermos sem amadurecer, porque senão aí nós perdemos. Mas se a gente ficar vivo até começar a grande tribulação, mesmo ali vai ter chance, né? E como dizia o irmão Gino, né? Não tem problema que cortem nossa cabeça. Corta aqui e sai inteirinha do outro lado. Temos esperança. Queremos ser vencedores seletos, né? Da classe prime, vamos colocar assim. Mas se não formos dos primeiros, podemos ser dos tardios. Mas o que importa, irmãos, o que nós queremos com tudo isso é estarmos o mais perto do nosso Senhor possível. Estar com Ele, alcançar o gozo que Ele deseja nos dar, é o que há de mais precioso em tudo isso. Então nós paramos aqui no texto de 2 Coríntios 10 e vamos começar por ele hoje e avançarmos. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Paulo diz assim: porque é necessário, eu estou lendo na textual, que todos nós compareçamos ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme o que praticou por meio do corpo, seja o bem ou o mal. Senhor, nós pedimos Tua graça para que nós possamos, mais uma vez na Tua presença, ler a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a termos comunhão, enquanto o Teu Espírito nos ilumina, e que o Senhor use esse tempo para falar ao nosso coração. Nós confiamos em Ti, Senhor, para que o que é Teu possa ser colocado em nós, e para que o Senhor disponha o nosso coração a receber também. Nós colocamos nossa condição humana nas Suas mãos de misericórdia, para que o Senhor opere e faça a Tua obra, Senhor. Amém. Vivifica a Tua palavra para nós. Amém. Unge nossos ouvidos. Senhor, habilita-nos a Te entender. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, ontem nós paramos exatamente nesse texto aqui, falando que o tribunal de Cristo, esse tribunal singular, ele há de ser um tempo em que nós vamos ser, uma palavra que não aparece nem na textual, infelizmente ela não foi feliz nesse ponto. Eu gosto muito dela, recomendo bastante, que ela é bem fiel ao texto grego, mas aqui nem ela mesma usou. Nós vimos que a palavra-chave aqui é: seremos manifestados ante o tribunal de Cristo. Por que manifestados? Porque essa palavra específica indica que nós vamos aparecer, como diz o irmão Dean Alford, nós vamos aparecer na nossa verdadeira condição. Isso também nos ajuda a entender como que alguns santos não santificados de forma completa, como o Senhor deseja, poderão estar na sua presença, mesmo sem um corpo de glória. Porque eu confesso para os irmãos que a ideia que eu tinha antes, lá bem no passado, é que todos que vão ressuscitar para estar no tribunal de Cristo, eles vão estar, de alguma forma, num corpo não mais mortal, glorificados, então
vão ser julgados pelo Senhor. Mas isso criava um problema. Porque como é que alguém que já está glorificado poderá ser disciplinado no tribunal de Cristo? E também, conforme nós lemos 1 Coríntios 15, ali tem um texto onde Paulo diz o seguinte, no versículo 49, se eu não me engano, Paulo fala: e assim como trouxemos a imagem do terreno, importa que venhamos trazer também a imagem do celestial. Tem traduções que colocam: como trouxemos a imagem do terreno, traremos a imagem do celestial. Então dá a entender que foi fato que trouxemos a imagem do terreno. É fato que haveremos de trazer a imagem do celestial. Mas na verdade, né, Westcott, Dean Alford e outros eruditos do grego, né, isso também está no livro Primícias e Colheita, que os irmãos aqui, alguns irmãos compraram, e o Lang traz esse precioso comentário, que a palavra está no subjuntivo. E o subjuntivo grego indica uma ação que pode ou não ocorrer. Alguns tradutores não foram cuidadosos. Então o que Paulo está dizendo é, na primeira parte do versículo: sim, trouxemos a imagem do terreno. Importa que consigamos trazer a imagem do celestial. A imagem do celestial está condicionada à santificação, para que então a santificação se reflita em glorificação. Não é uma coisa certa, é uma coisa condicional. Por quê? Porque nós trouxemos a imagem do terreno porque, de forma responsável, Adão nos colocou na queda. De forma responsável, Cristo nos pôs numa posição de glória. E agora, porque a graça foi nos dada, Ele deseja que nós possamos reagir a essa graça. Porque nós não temos desculpa, irmãos, para vivermos em pecado ou em desobediência. Então nós precisamos completar a santificação para que possamos trazer a imagem do celestial. Então é isso que o texto está dizendo. E aí então, né, tendo santificação completada, teremos glorificação por consequência. Uma coisa segue a outra. Então nós vamos ser manifestados no tribunal de Cristo. E nós vimos ontem também, só recapitulando mais um pouquinho, até alguns irmãos talvez que não estavam, mas como é que isso é possível? Como é que eu vou chegar lá no tribunal de Cristo numa condição não glorificada e estar diante daquela glória? Aí nós vimos ontem que no Monte da Transfiguração, o próprio Senhor Jesus havia falado antes que há alguns que aqui se encontram que não provarão de morte. Não é não provarão a morte, como as traduções colocam. É um genitivo. Isso indica que o poder da morte foi bloqueado. Irmãos, o Senhor teve que fazer isso. Ele paralisou a ação da morte sobre aqueles discípulos que subiram com ele na montanha. Porque se Moisés quase morre, ficando escondido atrás da penha, da rocha, com a mão de Deus protegendo ele, ele viu as costas do Senhor e ele não viu a glória essencial de Yahvé. Ele quase morreu. Se Daniel quase morre, quando um arcanjo aparece para ele sobre o rio Ulai. Havia 3 seres celestes ali. O primeiro era um arcanjo. E havia 2 anjos assistentes. E Daniel quase morre só de contemplar aquilo, irmãos. A Bíblia fala que ele caiu, ele ficou sem força intelectual. Toda a sua beleza se transfigurou em feiura. Seu corpo começava a padecer e faltava o alento. O anjo precisou dar 3 toques nele para ele aguentar ficar de pé. Você acha que se esse arcanjo quase desmontou o profeta Daniel em toda a santidade, porque Daniel ele tem um progresso de santidade com o Senhor. É muito interessante. Na primeira visão que ele tem do Senhor, ele está dormindo. Deixa eu dar eu sempre comento isso com os irmãos, queria colocar esse comentário aqui. Há irmãos hoje que se gloriam, né? Principalmente nos meios pentecostais, você vê os irmãos se gloriando porque Deus falou com ele em sonho. Irmão, se Deus tem que falar com você em sonho, indica que você é muito carnal. Significa que você tem tanto impulsos carnais, é tão desenfreado sua mente, descontrolado as partes internas suas, que Deus tem que te dar um sossega no sonho para falar com você. O nível mais baixo que alguém pode receber de Deus é o nível da comunicação por sonho. Indica que ele tem as faculdades espirituais tão pouco desenvolvidas, tão destreinadas no sensitivo espiritual, que Deus tem que pôr ele para dormir, para ver se dormindo ele consegue ouvir a Deus. Isso não é interpretação minha, isso é Jó que diz que quando cai profundo sono sobre os homens, então, nos homens comuns, aí Deus abre os ouvidos e sela a instrução.
Por isso que lá também, quando Deus está falando com Miriam e Arão sobre a rebelião com Moisés, o que ele diz? Se há profeta no meio de vocês, Deus começa pelo nível. Eu, o Senhor, me revela a ele em sonho, visão ou enigma. É uma escadinha. O sonho é o nível mais baixo. Você tem que estar dormindo para Deus interagir com você, porque senão não consegue. Né? Então aí ele eleva as suas faculdades do espírito e comunica alguma coisa. Visão já é o nível mais alto. Você não precisa estar dormindo. Você já está tão treinado na santidade e andar com Deus que ele consegue se comunicar com você com o olho aberto. E você consegue interagir com o mundo espiritual estando em atividade. Então a visão pode ser acordado. E o enigma, meu irmão, é quando você já tem discernimento, você está treinado a compreender a simbólica espiritual dos caminhos de Deus. É o nível mais alto ainda. Só que o Senhor fala assim, não é assim com o meu servo Moisés. Eu não preciso pôr ele para dormir, eu não preciso dar visão para ele, e nem enigma. Boca a boca eu falo com ele. Como um homem fala ao seu amigo, sem mistério. Mas você vê na vida de Daniel, que ele começou primeiro tendo uma visão, um sonho, em Daniel 7. Ele está dormindo, o Senhor comunica algo para ele. Aí, quando a sua vida havia se adiantado na experiência da santidade, quando ele andou mais com Deus e ficou mais maduro, aí ele tem uma visão acordada. A visão do bode e do carneiro. E depois, irmão, não só a visão acordado, ele recebe uma visitação celestial estando no rio Ulai. E ele interage com o mundo espiritual. Mas você vê, ele quase morre naquela experiência. Você acha, como eu falei ontem, então, que os discípulos, tão carnais ainda como eram, tão sem faculdade, sem capacitação, eles podem subir o monte da transfiguração, onde parecia que o sol havia descido ali, porque a glória que está sobre o Senhor, não é como a que Moisés provou vindo de fora e refletindo-se no seu rosto, é uma glória que vem de dentro. E o corpo do Senhor Jesus foi metaformizado, ele podia ter adentrado a glória a partir dali. Ele só desce aquele monte, irmãos, por causa de nós. Porque ele mesmo já tinha alcançado o ápice. Então, certamente, se o Senhor não tivesse paralisado o poder da morte, os discípulos teriam morrido. Por isso que ele fala, alguns há dos que aqui se encontram que não provarão de morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. E isso é o que vai acontecer também no tribunal de Cristo. A ação que poderia desmontar qualquer um dos santos não preparados vai ser bloqueado para que eles se manifestem nesse tribunal. E ali o Senhor vai dar galardão ou disciplina, conforme nós vivemos nessa terra. Eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão do galardão e da disciplina, e depois nós falarmos um pouco do caminho que nos santifica para esse dia. Tá bom? Vamos lá. Eu queria ainda, ontem nós paramos, não deu tempo, eu queria só mostrar para os irmãos que essa questão sobre disciplina, sabe por quê, irmãos? Porque não é tão mistério que vai haver galardão. Existem muitos irmãos, se você pega as obras do Charles Stanley, até eu estava falando para o Alisson, até o Tim LaHaye, lá dos vários livros aí escritos sobre escatologia, ele acredita que haverá galardão, em maior ou menor número, em maior ou menor grau. Mas sobre disciplina ninguém quase fala. Irmãos, eu queria dizer uma coisa aqui. Ontem o Alex falou comigo, a gente tem que ver, né, do lado encorajador. E é verdade. Mas também a Bíblia fala das ameaças como um estímulo para nós nos pouparmos de pecar contra o Senhor. É muito interessante que se você vê o versículo 11 agora do capítulo 5. Depois que Paulo menciona o tribunal de Cristo, olha o que ele diz. No versículo 11. Conhecendo, pois, o temor do Senhor, sabe que a palavra temor aqui é terror. Ela seria melhor traduzida por terror. Conhecendo, pois, o terror do Senhor, né, persuadimos os homens ante Deus. Porque o medo é uma proteção. Né, se você não tivesse medo, você não estaria nem vivo aqui mais. Porque há muitas situações, irmãos, que teriam ceifado a nossa vida. O medo é uma proteção para que nós nos guardemos. Então Paulo fala, olha, conhecendo o terror do Senhor, que terror é esse? Há certas passagens do Antigo Testamento que falam desse terror da visitação de Deus.
E nós temos que ter esse medo saudável de pecarmos contra o Senhor. Aí Paulo fala, persuadimos, né, os homens, convencemos os homens. É muito interessante porque as pessoas falam que Deus é amor, mas a pessoa que mais falou da condenação do inferno eterno e também da disciplina, irmãos, não foi nem Paulo e os outros apóstolos. Quem mais falou sobre Geena na Bíblia? Quem mais falou sobre Geena na Bíblia? O Senhor Jesus. Aquele que é amor, porque é amor, falou do perigo que resta para aqueles que não temem. Então ele fala que por causa disso nós somos persuadidos e persuadimos os homens. Havemos sido manifestos. Ou seja, Paulo está falando, nós vivemos com sinceridade, demonstrando que realmente somos. Por quê? Porque está sobre nós a expectativa daquele tribunal o tempo todo. Então nós somos manifestos. Não há falsidade em nós, Paulo quer dizer. O que somos por dentro manifestamos por fora. Porque nós sabemos que assim seremos também lá. Então não adianta ser uma coisa aqui diferente do que você vai ser lá. Nós somos manifestos, né? O quê? E espero que também ante vossas consciências sejamos manifestos. Que vocês também consigam perceber essa vida sincera que há em nós. Porque nós seremos manifestados em toda a sinceridade lá. Os irmãos sabem a origem da palavra sincero, né? Sem cera. Por causa das estátuas, das obras de arte, né? O escultor ia lá, quando tinha um detalhinho, ele passava uma cerinha, né? Então o comprador da obra de arte, quando ia comprar, falava, olha, mas eu quero sem cera. Sincero. Então significa que você não maquia as coisas. Irmãos, porque no tribunal de Cristo nós vamos aparecer realmente como somos. Na nossa vida, motivações, conduta, obra e ensino. Eu tenho ficado temente ao Senhor com relação ao ensino da palavra nesses dias. Oi? Nós vamos ser manifestados em relação a nossas intenções, nossa motivação, conduta, obra e ensino. As 5 coisas serão avaliadas no tribunal de Cristo. Elas aparecem em Mateus, e nós vamos ler lá, se der tempo, nós vamos ler em Mateus. O Senhor mencionando que o galardão está relacionado a essas 5 coisas. E nós vamos ver, por exemplo, que o tipo de ensino que é dado também vai ser grandemente avaliado no tribunal de Cristo. Portanto, irmãos, embora tenham assuntos que sejam periféricos, você pode discordar, mas você sempre tem que ensinar o mais coerente possível. Porque Paulo fala que apesar de o fundamento estar lançado e ninguém conseguir pôr outro, e ali está falando de fundamento no aspecto da doutrina de Cristo como aquele que é o Cristo da doutrina, de fundamento de edificação, ele diz que a sobre edificação cada um veja como edifica. E ali está falando de edificação de ensino. Então o Senhor vai avaliar a qualidade do ensino. Cada coisa que está sendo falada está sendo contada pelo Senhor. E você vai ter que prestar conta. Por isso que Paulo diz que ele combateu o bom combate da fé. E fé não é só o ato de crer. É que ele conseguiu guardar sem colocar nódoa, sem mancha, todos os ensinos, tudo que o Senhor legou a ele para ensinar. Porque ele vai ter que prestar conta disso. Eu lembro quando o irmão Gino foi estudar Apocalipse, ensinar o Apocalipse, ele recebeu do Senhor uma ordem, ensina o Apocalipse. E quando ele estava ministrando o Apocalipse, uma irmã que teve visão aberta viu um anjo atrás dele com, né, uma pena, anotando tudo. E contou para ele: tudo que você está ensinando, você vai ter que prestar conta. Porque, irmão, esse assunto também é pouco considerado. Às vezes tem muitos servos de Deus que são muito superficiais na forma de colocar a palavra de Deus. Mas o Senhor está prestando conta, prestando atenção para pedir contas disso. Então, aqui está o tribunal de Cristo. E essa questão da disciplina é pouco avaliado. Você pode estudar a história, por exemplo, dos irmãos unidos. Eles falavam sobre a diferença de galardão e salvação. Mas quando entrava na questão da disciplina, parece que disciplina é só para Israel. Não existe disciplina para cristão. Mas nós vamos ver, irmãos, que isso está no ensino do Senhor Jesus.
dos apóstolos. E na verdade isso aparece um pouco antes no Antigo Testamento. Eu quero que os irmãos vão comigo lá para o livro de Provérbios agora. Algumas coisas que o Senhor trouxe de forma clara com relação a isso já estavam colocadas no Antigo Testamento. Não de forma desvelada. O Senhor desvelou e os apóstolos desenvolveram, mas ela estava ali, colocada já, como algo a ser dado um ponto de partida. Provérbios, que fala exatamente da nossa conduta de forma agradável a Deus, porque as lições de sabedoria de Provérbios são lições para que nós vivamos uma vida que possa ser um vaso que glorifica a Deus nessa terra. E eu lembro que um irmão, né, que ajudou tanto eu e o Alisson na nossa adolescência, ele falava assim: você já leu o provérbio de hoje? Porque para cada dia do ano tem um provérbio. Para cada dia do ano tem um provérbio. E Deus está ensinando você e eu, no livro de Provérbios, a viver uma vida que possa glorificá-lo e se guardar das coisas que possam nos levar a incorrer em disciplina. Tanto no aspecto positivo que agrada a Deus, como aquilo que nós devemos nos guardar, porque haverá disciplina. Eu quero primeiro tocar na questão da disciplina, para depois falar do galardão. E depois nós falarmos de uma vida que nos leva ao galardão. Vamos começar pela disciplina, né? O livro de Hebreus às vezes também é assim, ele começa com aquelas coisas fortes, e aí depois ele nos dá o encorajamento. Então vamos fazer do jeito que o Espírito Santo fez em Hebreus, né? Só para os irmãos verem que interessante. Vamos capítulo 2 primeiro. Você fala de trevas exteriores, ranger de dentes. Eu sei que os irmãos aqui já conhecem isso. Fala-se de hiena de fogo, prisão. Mas por que Jesus fala essas coisas? Primeiro porque elas são reais, mas elas já estavam presentes no Antigo Testamento. E é impressionante, irmãos, porque o livro de Provérbios e Jó já mencionava essas coisas. O interessante é que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E ele não era nem um judeu. Ele era alguém gentil, com quem Deus tinha um relacionamento tão profundo, que Jó, como diz a irmã Penlius, ele estava adiantado na sua espiritualidade. Você sabe que a lei de Moisés lidava com as coisas do que tange a carne, as expressões externas da adoração. Você não vê a lei, por exemplo, condenando ações internas muito íntimas do homem. Mas Jó, no Antigo Testamento, ele andava tão perto de Deus, irmãos, ele não era maduro, a gente viu que Deus teve que trabalhar na vida dele. Mas ele era tão íntimo de Deus, obedecendo toda a luz que ele tinha, que quando ele ia oferecer sacrifício pelos filhos, ele chegava a alcançar quase um preceito do Sermão do Monte. Ele falava assim: porque talvez em seu coração eles tenham pecado. Irmãos, isso é algo superior à moral da lei. E era o patriarca Jó que já tinha luz acerca disso. Então, tanto Jó quanto o livro de Provérbios tratam de coisas, irmãos, que depois Jesus vai desenvolver de uma forma tão fina nos evangelhos. Eu quero que os irmãos leiam comigo o capítulo 2. Só tenham paciência comigo, porque a textual troca os livros de ordem, e eu estou acostumado com a João Ferreira, aí eu corro para onde estava na João Ferreira, e a textual, na verdade, mudou a ordem. Então, por isso que eu demoro um pouquinho para achar. Irmão, você fala tanto do livro, você não acha o livro? É porque eu estou lendo a textual, e o dedo já está acostumado com a João Ferreira de Almeida, né? Mas aqui, ó, Provérbios 2, depois aí do livro de Salmos, né? Provérbios. Cheguei aqui. Capítulo 2. Nós vamos ver uma sequência de versículos. Capítulo 2. Olha só. Aqui tem conselhos de sabedoria para a sua vida em relação a do que você deve se guardar. Por quê? Porque conhecemos o temor do Senhor. Santidade prática se expressa na conduta, né? Como Tiago nos diz tão bem. Agora, olha só. Vamos ler do versículo 10 em diante. Eu estou lendo pela versão textual. Quando a sabedoria entrar no teu coração, haja entrado em teu coração, e o conhecimento seja doce à tua alma, a discrição te guardará, e a prudência te preservará. Sabedoria significa você ter a prática correta com o que você conhece. É saber fazer uso prático do conhecimento que você guardou na mente. Isso é a palavra sabedoria, sofia em grego. Porque tem gente que estuda, conhece tudo na mente, mas quando chega o momento de aplicar aquilo, ele não sabe como fazer.
É igual o cara que estuda engenharia, conhece todo o mecanismo pelos livros, mas a hora que põe ele diante do motor, ele não sabe desenvolver aquilo na prática. A sabedoria é o conhecimento prático. É aquele insight do momento que faz você aproveitar a oportunidade sem perder e leva você a tomar por prática o que você conhece. E ele diz que quando a sabedoria entrar no nosso coração e o conhecimento seja doce a tua alma, então conhecimento toca a alma, e quando ele se desenvolve em sabedoria, ele toma todo o coração. Porque a sabedoria é o conhecimento permeando a conduta. Está vendo, irmãos? Então Deus não está interessado só que essas coisas vivem informação na nossa cabeça. Ele quer que isso se desenvolva em uma questão prática de conduta na nossa vida. Então a sabedoria tem que tomar o coração e o conhecimento ser doce à alma, para guardar você, para preservar você. E aí ele continua: para livrar-te do mau caminho, do homem que fala coisas perversas, dos que abandonam os caminhos retos para andar por sendas tenebrosas, dos que se alegram fazendo mal. Irmão, é muito triste, mas há cristãos que vivem numa condição assim. Eles têm prazer em trapacear, em andar por caminhos duvidosos e tenebrosos, brincar com o pecado, né? E aí continua: dos que se alegram fazendo mal e se alegram nas perversidades do vício. O que é um vício? É o contrário de virtude. Virtude é uma prática que de tanto você desenvolver, é um virtus, ela vira algo virtual, né? Oi? Potencial. Ela vira uma coisa que está em pleno desenvolvimento o tempo todo para o bem, para o que é virtuoso, para o que é o que te eleva. O vício é o que degenera em prática constante. Então qualquer coisa que nos leva a não ter domínio próprio é vício. E o vício vai te degenerando, vai fazendo você perder a vida santa, a vida de domínio próprio que o Espírito Santo quer te dar. Então ele fala que a sabedoria, o conhecimento se tornando prática na sua vida, vai te guardar. Aí ele continua: cujas sendas, eles vão te guardar desses cujas sendas são tortuosas e os seus caminhos desviados. Agora presta atenção nos últimos versículos. Olha que interessante, irmãos, porque isso aqui vai ser repetido por Jesus depois. Livrar-te-á da mulher alheia. É claro que aqui o conselho é para os jovens, mas quantos irmãos adultos não precisam desse conselho também? Na verdade, todos nós. Davi era bem grandinho quando não guardou esse conselho. Há muitos pregadores e homens de Deus que já são encanecidos e também não guardaram esse conselho. É triste, irmãos. Livrar-te-á da mulher alheia, da estranha que adoça as suas palavras, que abandona ao companheiro da sua juventude. Aqui está falando de um caso de uma mulher, então, adúltera. Agora presta atenção como é que vai terminar. O versículo 18, né? 17 e 18. Que abandona o companheiro da sua juventude e esquece o pacto do seu Deus. Olha o 18 agora. Sua casa se inclina para... Como é que está a tradução dos irmãos? Se inclina para a morte. Suas sendas para o quê? O reino das sombras. Ou o quê, como diz o Alisson? Reino dos mortos. Aqui fala terra das sombras. País das sombras. Lands. É o país próprio das sombras. Mas sabe como é que está no hebraico? Esse versículo? Se você viver uma vida em adultério, uma vida de licenciosidade, de promiscuidade, está falando para crente isso aqui, porque é para aquele santo do povo de Deus que deve se guardar. Olha como é que está no texto original. Sua casa se inclina ou desce, se precipita para a morte. Suas sendas para o país dos refaíns. Uau. Onde está sombras. Aí, ou mortos, o hebraico fala refaim. Irmãos, o que são os refaíns? Porque Rafá,
É um. Agora, Refaim são vários. O que é o Refaim? Alguém já ouviu falar dos Refaíns? Alguns aqui já. Os Refaíns é uma classe de Nefilins. É uma das famílias dos Nefilins. Quem são os Nefilins? Agora já ficou mais fácil, né? Quem são os Nefilins? Os filhos híbridos dos anjos caídos com as mulheres. De Gênesis 6. Por que foi gerado Nefilins no mundo? Porque Judas 6 vai dizer que aqueles anjos vigilantes não guardaram seu estado original. A palavra grega usada ali é a mesma palavra que Paulo vai usar em 2 Coríntios 5 para falar do tipo de corpo glorificado que os cristãos vão ter. Porque anjo, diferente do que a teologia católica ensina, ele é capaz de assumir corpos, de se materializar. Só que aqueles anjos deixaram o tipo de vernáculo, o oikel glorioso que eles tinham nos céus, e se materializaram na terra. E quando eles se materializam, eles conseguem comer. Anjo consegue comer. O que aconteceu com os anjos que apareceu para Abraão em Gênesis 18? O que Abraão serviu para eles? Coalhada e carne assada. E os anjos comeram. O Tomás de Aquino fala que anjo é espírito puro, que até as guerras deles é só da ideia, porque eles são espíritos. Mas o Gênesis fala que eles comeram com Abraão, beberam com Abraão. E nesse tipo de corpo materializado que eles assumem, eles podem também ter filhos. Ah, mas anjo não se casa, não se dá em casamento. No céu, Jesus fala, eles não fazem isso, mas na terra eles fazem. O livro de Hebreus, capítulo 13, diz que nós temos que praticar hospitalidade, porque alguns, sem saber, acolheram anjos. Outra coisa, irmão, cada crente tem um anjo da guarda, no mínimo. Pelo menos um anjo você tem te protegendo o tempo todo. E o texto de Atos tem uma outra informação. Ele diz que às vezes o anjo da guarda assume a forma da pessoa que ele guarda, quando ele aparece de forma visível. Por causa de Pedro. Quando Pedro sai da prisão, a Rod vai lá, né? E aí ela fica tão extasiada na hora que ela vê Pedro, porque ele estava orando na frente do portão, que ela volta e começa a falar, ele está lá. Pedro está lá fora. E os irmãos falam assim, engraçado, né? Eles estão orando para Deus libertar Pedro, a hora que Deus liberta eles não acreditam. E vamos continuar orando, porque ela está doida. A hora que ela volta para falar, eles falam assim, não, ela deve estar doida, ou é o anjo de Pedro que ela está vendo. Que interessante, os anjos assumem a forma dos seus guardados. Tem um caso de um irmão lá em Maringá, ele era pastor de um grupo já, e ele mexia com o setor de agropecuária, e aí ele morava num hotel, ele morava num edifício, ele tinha um imóvel, um apartamento no edifício, e nesse edifício havia uma bruxa. Tinha uma bruxa feiticeira mesmo, ela criava uns 15 gatos em casa. E os espíritos dela apareciam para os gatos. Os gatos viam os demônios, ficavam tudo assustado, arrepiado, e ela também via os demônios. E quando ela encontrava ele, ela ficava toda alarmada. Um dia ele foi pegar um elevador e ela estava. Aí ela ficou assim, transtornada do rosto e falou assim de forma invisível, vai, passa rápido. Porque diz ela, depois, ele ficou sabendo que ela estava, porque os demônios que estavam acompanhando ela ficaram com medo da presença dele. E ela queria que eles se afastassem dele, que ela descesse rápido daquele elevador. Aí, ela começou a oferecer doce, balas para os filhos desse irmão. E os filhinhos dele eram tudo pequeno, nem sabia. Quando o pai ficou sabendo que era dela, falou, não, você não vai pegar esse doce não. Um dia, ele está entrando de novo no edifício. Ela falou assim, vem cá, quem é o cara que mora com você? Ele falou, o cara que mora comigo? É, grandão, sabe? E ela era alta, irmãos. Ela tinha quase 1,90 m, essa mulher. Falou, eu tenho que olhar para cima para falar com ele. E ele parece você. Ela falou, mas não tem ninguém que mora comigo aqui. Falou, ele parece você. E sabe, eu perguntei para ele o nome dele. Ele falou, o nome desse irmão é Fábio. E aí disse que ela perguntou o nome da pessoa grandona que ela estava vendo entrando no apartamento. E disse que essa pessoa falou para ela que era o Fabião.
Ele tem até um nome igual ao seu. Grande, grande, grande. E eu e o irmão falou, ó, talvez ela estava vendo, era meu anjo. Porque os anjos são capazes dessas coisas, irmãos. E aqueles anjos lá em Gênesis 6, eles deixaram o seu vernáculo celestial e tiveram relação com as mulheres, produziram os nefilins e refaíns. Como os nefilins e refaíns, eles são filhos de um pecado contra a natureza, de um pecado de depravação, o livro de Provérbios está dizendo que se você viver em promiscuidade, Deus terá, naquele dia do tribunal de Cristo, que o mal vai ser feito a quem praticou o mal, você quis viver como os anjos que não guardaram o seu estado original e vieram se prostituir na terra, você vai partilhar o castigo dos refaíns que eles geraram. Na região da morte. Agora, se você estudar a Bíblia com cuidado, nós vamos ver outros versículos. A região da morte é o abismo do Sheol. Por isso que nós vimos que alguns crentes que vão ser disciplinados por seus pecados, eles vão ser colocados na região da morte durante 1000 anos. Ou seja, Deus está falando, você quis viver como eles, então você vai partilhar o castigo deles. É daqui que Jesus começa a tirar a expressão, o servo inútil lançai-o nas trevas. Onde é essas trevas? Você está vendo? Porque o texto de Judas diz que até Sodoma e Gomorra aprendeu a fornicação com os anjos. Foram eles que ensinaram. Esse pecado, irmãos, abre porta para demônios na sua vida. Para você ficar refém de um caminho que vai te levar, por fim, a partilhar o mesmo destino que eles, ainda que seja temporário. Por isso você vê quão sério que é. É um pecado tão sério que Tessalonicenses fala que o Senhor contra essas coisas é o vingador. Nós devemos fugir desse tipo de pecado. Eu não estou falando de alguém que caiu e se arrependeu. Estou falando de um cristão que vai brincando com isso e vai vivendo com isso. Além do capítulo 2, versículo 18, ainda tem também lá no capítulo 9, capítulo 7 primeiro, vamos lá no 7. 7. Olha só outra advertência. Versículo 25 a 27. Não se desvie após seus caminhos teu coração. Está falando de novo do pecado do adultério. Porque ela, a mulher adúltera, tem deixado um montão de feridos. E ainda os mais fortes têm sido por ela mortos. Sua casa é um caminho ao... Aqui ele já dá nome, ó. Sua casa é um caminho ao Sheol. Isso aqui não é poesia não, irmãos. Tá escrito de forma poética, mas não é só poesia retórica, não. Sua casa é um caminho ao Sheol. O que é o Sheol? O que é o Sheol? O mundo dos mortos na região de trevas, no centro da terra. Está dizendo que se você viver nesse pecado, você vai partilhar o mesmo castigo daqueles que viveram e ensinaram esse pecado. Sua casa desce até o Sheol. Ah, mas aqui não é sepultura, irmão? Não, Sheol na Bíblia nunca é sepultura. Não está falando aqui que se você pecar desse jeito, você vai poder ser morto por vingança. Não é nada disso. A palavra Sheol em hebraico, ela significa aquilo que está posto uma tampa sobre e o olho não consegue ver. Por isso passou a se referir ao mundo intermediário dos mortos. Porque sepultura, seu olho consegue ver. E a palavra sepultura em hebraico é keber. É daí que vem a expressão em plural keber-ot. Porque a terminação ot em hebraico é plural feminino. Então você pega lá em Números 11, quando o povo de Israel foi comer as carnes lá com concupiscência, e o Senhor os feriu com as carnes entre os dentes. Tiveram várias sepulturas, né? E como a palavra sepultura é plural, sepulturas é plural feminino, então lá aparece o nome do lugar. Como é que ficou conhecido o lugar? Kebrot Hataava. Vê a terminação ot? É plural feminino. No português você tem um plural neutro, você põe um S. No hebraico você tem que colocar in para masculino e ot para feminino. Kebrot Hataava, as sepulturas dos que tiveram concupiscência. Nunca Sheol é usado para sepultura. Sheol é o mundo que está além da sepultura. É o lugar que os mortos são guardados até a hora da ressurreição. Aqui está dizendo que aquele que peca, que vive em promiscuidade, que cai em adultério e não se arrepende, no dia do tribunal de Cristo,
dele receber o mal feito pelo seu corpo. Ele descerá ao mundo do Sheol, onde os anjos caídos que ensinaram a raça humana a fazer isso serão lançados. Só que os anjos, na verdade aqueles do dilúvio já foram lançados, e outros depois vão ser aprisionados lá. Eles estão no Tártaro, no poço mais escuro desse mundo dos mortos. Os cristãos vão ser colocados na região das trevas no mundo dos mortos, não propriamente com os anjos, mas na mesma seção da morte. E vão ter que aguardar o milênio acabar, irmãos. Está vendo? Como é sério isso, irmãos? Eu não estou querendo assustar vocês e desencorajar, mas sim causar o medo que nos guarda. Porque isso é sério, irmãos. Como se já não bastasse todo o sofrimento que a pessoa passa aqui. É terrível. Mas ainda resta essa vingança corretiva de Deus. Porque o Senhor, como Tessalonicenses 4 fala, contra essas coisas é o vingador. E vingança em Deus é a justa retribuição pelo mal feito. Você pecou como os anjos caídos, você vai partilhar o mesmo lugar que eles ficarão. Sua casa desce à região do Sheol, que desce às câmaras da morte. Quando você vai em Apocalipse 20, o Hades, que é o Sheol, e a morte entregam os mortos que estavam nele. Certo? No fim do milênio. Vamos agora também para o capítulo... Nós lemos o 7, né? Vamos para o 9 e 18. Outra citação no capítulo 9, versículo 18. Ela não sabe, ele não sabe, aliás, ele não sabe que em sua casa, na casa da mulher alheia, promíscua, a que te leva para o pecado da fornicação, o jovem que segue de maneira não precavida o caminho dessa mulher, ele não sabe que em sua casa, olha só isso aqui, irmãos, que interessante agora, ó. Olha que coisa terrível. Na casa da prostituta moram o quê? Como é que está a sua tradução? Profundezas do inferno. Fala profundezas do inferno? Lê inteiro, Alex. 18, 9 e 18. Ele, porém, não sabe que ali estão os mortos. Que ali estão os mortos. E os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Irmão, olha que coisa terrível isso aqui. Sabe, aqui onde a tradução do Alex fala mortos, de novo no hebraico são refaíns. Ele diz que na casa daquele que vive no pecado da prostituição ou do adultério estão os refaíns. Deixa eu dar outro dado aqui para você. Os refaíns, que é uma classe de Nefilim, a palavra hebraica para rafá é cura. Em aramaico é sombra. Por isso que aqui está falando sombra. Por causa do aramaico. Mas sombra significa um tipo de corpo, de ser que consegue se materializar e desaparecer para outra dimensão. Isso é uma qualidade dos demônios. E anjo caído não é demônio. Anjo caído é de uma outra patente. Os demônios, que a Bíblia não fala da origem clara deles, a Bíblia não menciona claramente a origem. Ela só mostra que é diferente de anjo caído. O livro de Enoque, no capítulo 15 e 16, diz que os demônios são os espíritos desses seres híbridos. Que se uniram às mulheres, nasceram da união dos anjos com as mulheres, e não eram nem carne nem espírito puro. Era uma hibridização maligna, abominável. Quando o dilúvio veio e seus corpos morreram, Deus disse: agora os espíritos daqueles que não pertencem nem ao céu nem à terra, porque são uma mistura das duas coisas, vão vagar sem descanso pelo mundo. E como sombras penetrarão onde quer que o pecado, que o perjúrio, que a mentira e que toda a desgraça feita pelos homens aconteça. Por isso os demônios se alimentam dessa ambiência e desse comportamento. Por isso que esses pecados não tratados abrem porta para os refaíns. A Bíblia está dizendo, irmãos. É aí o livro de Provérbios vem dizer: na casa daquele que brinca com esse pecado vivem os refaíns. Por isso que quando você vai orar por muitas pessoas, quando você está evangelizando, você vai orar por prostitutas, por pessoas, eles caem em possesso. Porque esse pecado é extremamente atrativo para eles. Porque é da mesma natureza que o geraram. Você está entendendo, irmão? Na casa deles vivem os refaíns.
E aqueles que começam a frequentar esse lugar, os seus convidados estão nas profundezas do Sheol. Parece pela Bíblia que esse pecado é tão terrível que ele conecta você com o mundo dos demônios, dos refaíns. Por isso a Bíblia é tão séria, e o Senhor adverte de forma tão séria contra isso. E por isso que no tribunal de Cristo, aqueles que não se arrependeram desse pecado, não estou falando aqui de... Irmão, por favor, não estou condenando ninguém, tá? Não estou aqui falando como condenação. Se você caiu e se arrependeu, se alguém caiu que vier assistir isso aqui e se arrependeu, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E o Senhor pode restaurar e usar. Uma das coisas mais lindas que há na vida de Davi é que quando ele confessou, irmãos, na verdade ele não tinha nem passado toda a consequência, não tinha nem terminado, ele não tinha nem feito a oração do Salmo 51 ainda. Quando ele admite, pequei, a palavra diz, que o profeta disse, o Senhor também já te perdoou. Irmãos, bendito seja o Senhor por isso. Todo pecado confessado e abandonado não vai aparecer no tribunal de Cristo. Isso é um grande consolo para nós. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E Davi não só foi perdoado, mas porque ele aceitou a mão disciplinar de Deus. Uma das coisas mais maravilhosas. Porque eu já vi irmãos falar assim, não, se você se arrependeu, o Senhor te perdoa, mas ele não pode te usar mais. Mentira. Eu quero dizer em alto e bom som, mentira. A restauração de Deus pode não só te usar, mas no caminho de misericórdia, fazer você conhecer aspectos do Senhor mais profundos do que antes. Como aconteceu na vida de Davi. E no final, claro que isso aqui não é um encorajamento para alguém pecar. Eu estou falando só que se você amar a Deus, Ele pode transformar até a sua desgraça em bênção. Como Ele fez com Davi. Você duvida disso? De um pecado tão grave como esse veio Salomão, o amado de Yahvé. Geditias, o amado de Yahvé. E do outro pecado, que foi o orgulho, veio o lugar para construir o templo construído por Salomão. Você vê como Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem dos que o amam. Então, se você amar a Deus, você vai se arrepender. E quando você se arrepender, do fruto do seu arrependimento, até aquele mal que você fez vai ser usado para o seu bem. Isso é uma palavra de encorajamento, irmãos. Como diz o Marshall Lloyd Jones, o cristão quando peca, até quando ele cai, ele trupica para frente. Ele fala isso. Tem gente que pensa que a hora que você amando a Deus, você cai e fica parado para trás ou cai para trás. Ele falou, não. Com Deus agora, Deus é tão maravilhoso, sua graça está tão abundante na nossa vida, que até o seu pecado, se você cai, mas o seu coração ama a Deus, você trupica para frente. Você se adianta na carreira espiritual. Os irmãos estão entendendo? Isso é fato, irmãos. Pedro negou o Senhor, foi tão terrível. Mas daquela queda, saiu um Pedro totalmente transformado. Pela graça do Senhor. E quando ele achou que ele não servia para nada, eu vou ter que falar isso aqui só para complementar esse parêntese de encorajamento. Você lembra que Pedro teve o que? Ele negou o Senhor. Aí nós sabemos, né, daquele ia Pedro de Marcos. Quando o anjo vai ser comissionado a falar mandar as mulheres falar com os discípulos, dizer aos meus discípulos e a Pedro. Irmão, aquela é a palavra da graça. Pedro talvez não iria se ele não tivesse ouvido isso. Só que para mim ficava sempre um mistério, porque eu falava assim, bom, se o anjo falou e a Pedro, e vocês lembram que quando os dois discípulos a caminho de Emaús voltam, e eles vão contar para os discípulos que estavam reunidos que o Senhor apareceu para eles na estrada, o que os outros falam para os dois? O Senhor já ressuscitou. E já apareceu a Simão. Então peraí, como diz o irmão Délcio, depois que o Senhor deu a palavra da graça, o Senhor ainda fez uma aparição em secreto para Pedro. Não está registrado o que eles conversaram. Mas assim que é dito, dizer aos meus discípulos e a Pedro, nesse íntere do Senhor ter aparecido aos dois e desaparecido, ele foi atrás de Pedro. Ele apareceu pessoalmente para Pedro. E Pedro, irmãos, é visto, né, naquele dia que o Senhor apareceu no cenáculo. Precioso, né? O Senhor restaurou Pedro da sua condição de achar que não era mais digno de segui-lo. Só que tem um negócio, eu nunca entendia isso. Por que lá no final de João narra que mesmo depois de tudo isso, Pedro falou, vou pescar.
E os outros também disseram, também nós vamos contigo. Isso para mim era um mistério, irmãos. Eu falava, não é possível. Mas você sabe por quê que Pedro fez isso? Quem aqui já pecou de forma terrível sabe o que é isso. Dependendo do pecado que você comete, com muita graça do Senhor na sua vida, você fala, puxa Senhor, que bom que o Senhor me perdoa. Mas talvez você não tenha coragem de olhar mais para os irmãos, se os irmãos ficaram sabendo. Porque você fala assim, uma coisa é o Senhor me perdoar, outra coisa é os irmãos me perdoarem. O que Pedro queria dizer na verdade era o seguinte, talvez eu até possa ser um discípulo perdoado, mas para a obra de Deus e para liderar alguma coisa eu não sirvo mais. Porque na consciência dos irmãos, eu sou um fracassado. Então, no que diz respeito a fazer a obra, eu só sirvo para pescar. Você está entendendo? O irmão Stephen Cohn fala isso naquele livro, O Discípulo, Discipulados a Cristo. Talvez Pedro tivesse se condenando, não no que diz respeito ao perdão da sua pessoa, mas para poder continuar conduzindo os irmãos. Então eu só sirvo para pescar. Vou pescar. O maravilhoso é que os irmãos falam, também nós vamos contigo. Até quando ele não queria liderar, ele liderava. Os outros foram com ele. O Senhor aparece na praia. E agora, irmãos, olha que coisa linda. Para um coração realmente arrependido, o que Jesus faz? O Senhor não só restaura Pedro a comunhão, mas restaura Pedro ao ministério. O Senhor vai na praia para restaurar Pedro, agora não na sua relação com Pedro, mas para restaurar Pedro diante dos irmãos. E a hora que Pedro achou que ele não podia liderar mais, o Senhor entrega o cajado para ele, falando, apacenta as minhas ovelhas. Na presença dos irmãos. Isso é para dizer para você e para mim, que se nós fracassamos, mas realmente nós nos arrependemos, não só esse pecado não vai ser mencionado no tribunal de Cristo, como o Senhor pode te catapultar para frente. Bendito seja o Senhor Jesus, irmãos. Pelo seu amor vencedor. Bendito é o Senhor. Mas ele tem advertência. Que o seu coração não brinque com o pecado. Que você realmente ama a Deus. Porque aquele que vai perdendo o amor e vai brincando com o pecado, pode estar junto com os refaíns. Já agora, sua vida vai ser atormentada e lá você poderá receber o mal feito no corpo. Sendo colocado nesse lugar. Ainda tem também, além do capítulo 9, tem lá no capítulo 21. 21, versículo 16. Olha isso aqui. Eu não vou ler na textual, não. Vou pedir para um outro irmão ler na João Ferreira. Algum irmão que queira ler na João Ferreira. Depois eu leio aqui na textual. Isso, 21, 16. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. Irmão? Oi? Socorro. E aqui está falando de um crente ou de um incrédulo? O que você acha? Se ele se desvia, é porque ele estava no caminho justo. Então está falando de um crente que apostata. Você começa a perceber que o castigo na era vindoura já estava presente e mencionado até mesmo na literatura da sabedoria, que é o Provérbios e o Jó. Acho que não vai dar nem tempo da gente ler em Jó. Em Jó tem algumas coisas interessantes também. Mas olha isso aqui. O homem, na minha Bíblia diz assim, o homem que se extravia do caminho da justiça descansará na sinagoga dos gigantes. Sinagoga dos gigantes. Quem são os gigantes? Os nefilins. O que a Bíblia Septuaginta no grego traduz por gigante é o nefilim, de Gênesis 6. Há uma sinagoga deles. Há uma reunião deles, em um lugar que lhes é próprio. E o homem que se desvia, que apostata, será colocado lá. Aqui a gente consegue começar a entender ao que Jesus se referia com trevas exteriores. A sinagoga dos nefilins. Porque os nefilins são os que se desviaram. Não é? São os híbridos. Fruto de um desvio. E como você é alguém que se desvia, o castigo temporário é o mesmo. Agora a gente começa a entender as parábolas do Senhor Jesus.
e o servo inútil, a sua sorte será com os infiéis, com os que se desviaram e não guardaram a fidelidade, com os que desertaram. Está vendo? Descansará na sinagoga dos gigantes. Agora eu quero que os irmãos vão comigo para Salmo capítulo 1. Os irmãos vão me ajudando no tempo. Quanto tempo ainda, Alex? Dá para acelerar, irmão. Dá? Dá, aí tem mais 45 minutos. Ainda? É. Oh, ainda dá tempo então. Vamos ver algumas coisas a mais aqui. Vamos ir para o aspecto da coroa e do galardão também, tá? Salmo capítulo 1. Vamos ver uma outra coisa curiosa que tem aqui nos Salmos. A gente lê esse Salmo, lê, e tem algumas coisas que a gente não percebe. Então você percebe que as palavras do Senhor Jesus, embora sejam reveladoras, como a gente viu ontem a questão das duas ressurreições, elas se apoiam em certas revelações que já estavam colocadas no Antigo Testamento, mas não de forma clara. Sem Jesus vir revelar o desenvolvimento claro disso no futuro, essas passagens de Provérbios e Salmos ficavam meio nebulosas. Como assim? O homem que se desvia vai para a congregação dos gigantes. Vai ser contado entre eles. Vai ser castigado como eles. Não dava para entender. Agora, à luz do Novo Testamento, você entende essas passagens aqui. E está falando do castigo na era vindoura. Quer dizer, além de você perder o galardão na era vindoura, você é contado entre os que são colocados nesse lugar. Olha o Salmo capítulo 1, que a gente lê tanto, irmãos. Quer dizer, alguns eu sei que leem muito isso aqui. Mas vamos ler agora, prestando atenção. Versículo 1. Ó, as bem-aventuranças do varão que não andou no conselho dos maus, nem se deteve no caminho dos pecadores, nem se sentou na cadeira dos escarnecedores. Você vê que o pecado aqui tem grau também. Primeiro, o conselho dos maus. Conselho aqui significa que ele vai tendo ideias como os maus têm ideias. Ele vai ouvindo. Ele vai se tornando alguém que vai tendo o hábito de ficar entre pessoas que têm conversas más e pensamentos maus. Aí o que acontece? Degrada-se mais um pouco. Não se deteve no caminho. Caminho fala de estilo de vida. Aí ele começa a viver como os pecadores. Primeiro ele começa só a ouvir. Depois ele vai começar a viver. Aqui está falando de um crente ou de um ímpio? De um crente, porque o livro de Salmos e Provérbios, irmão, é escrito para alguém do povo de Deus. Mas ele está falando os caminhos de degradação, de apostasia que pode acontecer se nós não nos vigiarmos. E aí ele continua. Não se sentou na cadeira. Eu já vi um monte de irmão, pegando aqui onde a textual usa a palavra cadeira, ela é mais feliz. Outros falam assim, na roda dos escarnecedores, né? Então tem gente que pensa assim que a roda dos escarnecedores é o crente que tá lá com os amigos, lá tem um bar, e aí tem ali um monte de gente tomando cerveja. Aí fala, eu não vou para a roda dos escarnecedores. Por quê? Porque estão numa mesa redonda, tomando cerveja e falando... É um pouco mais profundo que isso. Porque a palavra roda não está bem traduzida. No grego da Septuaginta, ele usa a palavra cadeira mesmo. Que equivale à mesma palavra que Jesus usa para os fariseus, quando ele disse que na cadeira de Moisés se sentaram os escribas e os fariseus. A palavra cadeira aqui é cátedra. É cadeira de autoridade, de ensino, de perícia e ensino profundo em algo. Então veja só, esse cristão começou se desviando, ouvindo coisas ruins. Depois ele começou na sua vida a praticar essas coisas ruins. E por fim ele se tornou um mestre do pecado. Ele se degrada tanto que ele começa a ensinar os outros a pecar. Esse é o grau mais forte. É a cátedra dos pecadores. Não é só tomar uma cerveja no bar, não. Tomar cerveja no bar pode ser que seja algo aqui, mas você ainda está lá no conselho dos maus. Mas quando você se torna um catedrático do pecado, é mais sério, irmãos. Aí ele diz o quê? Não, ao invés disso, é aqui que é a parte positiva para nós. O seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei sussurra dia e noite, como um boi que fica ruminando. Ele pega uma palavra de Deus e ele fica considerando aquilo durante o dia.
ele fica repetindo para ele mesmo. Ele fica apreciando aquilo com doçura. Fica sussurrando. Fica lembrando da palavra. Mastigando a palavra. O seu prazer está na lei do Senhor, e da sua lei sussurra dia e noite. Será como árvore plantada junto aos sulcos irrigados, que dá o seu fruto ao seu tempo, e sua folha não murcha, e tudo que faz será prosperado. Não será assim com os maus, que são como a palha que o vento arrebata. Pelo que, como está aí? Como é que está na sua tradução? Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na assembleia dos... Irmão, aqui está falando de um juízo, certo? Agora, lembra que a poesia hebraica, ela rima ou contrasta ideias. Ela é mais rica que no ocidente o português, porque o português rima som. O hebraico, para poder dar mais sentido, ele fala uma ideia em cima e complementa ela de forma rica embaixo. Então, por exemplo, quando ele fala aqui, ó, pelo que não prevalecerão os maus no juízo. Quem são os maus? É os pecadores da outra linha. É os que vivem em pecado. E o que é o juízo? É a congregação dos justos. Juízo e congregação dos justos aqui é a mesma coisa. Então está falando de um juízo futuro onde os justos serão congregados. Ao que você acha que isso aqui se refere? Uma assembleia somente dos que são justos congregados. O que é isso? Oi? O tribunal de Cristo. Está falando de um tipo de juízo onde Deus vai reunir os que ele considera justos. Só que, veja, é dito no versículo 5, pelo que não, a minha textual fala, não se levantarão. Sabe como é que a Septuaginta traduz esse termo levantarão, que é traduzido na João Ferreira, não prevalecerão? Não ressuscitarão. Sem você entender o manifestados no tribunal de Cristo, você não tem como entender isso aqui. Porque como que então os crentes que morreram vão no tribunal de Cristo se eles não vão ressuscitar? E se o juízo aqui está falando do juízo da Assembleia Justa, e é o tribunal de Cristo, então como é que aquele que está morto lá na era passada, morreu, antes do Senhor voltar para ter o tribunal, como que ele vai aparecer lá se ele não volta à vida? Mas aqui não está dizendo que ele não vai voltar à vida, está dizendo que ele não estará num corpo de ressurreição. Ele não vai ressuscitar. Lembra que ressurreição é diferente de só voltar à vida, irmãos. Ressurreição é voltar à vida para não morrer mais. E nesse sentido, só o Senhor Jesus ressuscitou até agora. E só os que tiverem santificação completa estarão num corpo de ressurreição no tribunal de Cristo. Os demais vão lá numa condição de mortos. Num corpo que pode ser tocado pela morte. Porque como a gente viu, se ele não estiver santificado completamente para receber galardão no tribunal de Cristo e entrar no milênio vivo, a segunda morte ainda vai poder até tocar no corpo dele ainda. Então é por isso, esse versículo aqui precisa de toda a doutrina das duas ressurreições para explicar ele. O hebraico fala, não levantarão. A João Ferreira de Almeida piora dizendo, não prosperarão. Mas a Septuaginta, mais fiel, diz, não ressuscitarão. E se como os crentes em geral entendem, vai tudo no mesmo lugar, para o mesmo juízo, num pacotão, então fica difícil. Aí a dificuldade que os tradutores encontraram e colocaram prosperarão é por isso, porque as pessoas não estudam a Bíblia com cuidado para ver quando se fala da primeira ressurreição e da ressurreição comum. É sinal que nem todos os crentes estarão num corpo de glória ante a presença do Senhor no tribunal. Eles não estarão na congregação dos justos, e muitos vão ser colocados na congregação dos refaíns e nefilins. Essa é a sorte dos que andarem em desobediência. Bom, esse é o aspecto negativo da coisa. Vale a pena querer isso? Alguém aqui quer essa congregação? Alguém, né? E como eu gosto de uma coisa que às vezes eu converso com o irmão Antônio lá em Pinápolis, ele sempre fala para mim, fala, irmão, Deus não blefa. Deus não está brincando. Se essa coisa está escrito aqui, irmãos, sejamos persuadidos pelo terror do Senhor. Porque contra essas coisas Ele é o vingador.
Então, aqui está aquele lugar que a gente ouvia tanto, acho que muitos irmãos aqui leram o Watchmani, né? O Watchmani falava sobre essa questão da disciplina nas trevas exteriores, mas ninguém explicava onde era isso. Onde é as trevas exteriores? É um lugar exterior à glória do reino. Agora, como eu estava falando para o Alex ontem, se o reino vai ser um lugar todo permeado da glória de Deus, só tem um lugar onde essa glória ainda não vai ter invadido. É o mundo dos mortos de trevas. Então esse crente vai ser jogado nas trevas exteriores. Porque viveu, extraviou do caminho da justiça, viveu talvez em pecado sem abandonar o pecado. Ele não perde a salvação, mas esse é o mal feito pelo corpo. Então o corpo vai padecer junto, esse mesmo mal. Num estado de corpo não glorificado. Por isso ele não ressuscitará para a congregação dos justos. Ele vai ser manifestado da forma que estava. Agora, para o obediente, o Senhor tem galardão. Aleluia, irmãos. Ele tem galardão. E é tão maravilhoso esse galardão, irmãos, que até o copo de água fria é contado. O menor ato feito com o coração puro está contado por Deus, irmãos. O Senhor tem galardão para retribuir a cada um. Então nunca pense que qualquer ato feito em amor e em obediência é desconsiderado. Na verdade, o Novo Testamento menciona algumas coroas. Ele menciona a coroa da vida, a coroa imarcessível, a coroa da justiça, certo? A coroa, coroa da glória e a coroa da alegria. Ele menciona 5 coroas, pelo menos. Eu queria que os irmãos pudessem ir comigo em algumas passagens que falam dessas coroas. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Irmão, é muita coisa para falar do tribunal de Cristo, tá? Eu espero que os irmãos não pensem que eu falei tudo. Não dá tempo de falar tudo. Como a gente... Depois a gente já vai marcar o retorno. Amém. Lá no meu canal, tem uma série lá de 41 vídeos estudando esse assunto da diferença entre reino e vida eterna. E pelo menos os 5 últimos... Não, 5 últimos. Acho que os 10 últimos é só considerando esse assunto do tribunal de Cristo. Cada vídeo tem 1h30, mais ou menos. E não deu nem para terminar. Eu estou só no comecinho do livrinho do irmão Penton, Tribunal de Cristo. É muita coisa, porque você lê o que está ali, mas tem outros assuntos linkados ao que ele fala. Então, é bastante coisa, irmão. Aqui a gente só está dando uma visão panorâmica, tá? Não pense que, puxa, o irmão ficou... Porque tem irmão que vai falar, faltou falar daquilo, né? O irmão não falou tudo, mas não dá tempo de falar de tudo. Então, nós estamos falando só de forma panorâmica, tá? Mas com o retorno que o Alex vai marcar, a gente continua. Né? Outra hora a gente continua. Vamos lá em 2 Timóteo, então, capítulo 4. Vamos falar dessa coroa da justiça. É interessante que Paulo menciona a coroa da justiça. Vamos ver essa primeira dessas coroas aí, dessas 5, né? Capítulo 4, versículo 7 em diante. Não, perdão, 7 não. É o capítulo 4. Eu estou em... não, perdão, irmãos, por isso que eu não estou achando. Eu estou em Colossenses, estou falando para vocês. Essa Bíblia aqui é difícil. Eu vou para um livro achando que estou nele e estou no outro. Capítulo 4. Agora sim. Vamos ler o versículo... Vamos começar do 1 em diante. Capítulo 4, versículo 1. Testifico solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, quem está para julgar os vivos e os mortos, em sua aparição e em seu reino. Prega a palavra. Outra coisa, irmão. A palavra aparição é a palavra epifania. É interessante porque, veja só, você tem 2 palavras no grego para a vinda do Senhor. Uma é parúcia e a outra é epifania. Epifaneia também, colocado, alguns falam epifaneia, outros epifania. O que significa parúcia? Parúcia significa presença. Presença é o momento que o Senhor Jesus levanta do trono no 3º céu e começa a descer em direção à terra e toma posse do reino. Todo o período, desde o momento da descensão até o fim do milênio, é a parúcia de Cristo com seus santos. É o tempo em que o Senhor se faz presente, que Ele manifesta que Ele está presente agindo. Isso é parúcia.
Por isso que traduzem vinda, mas vinda não é muito, não dá bem o sentido, porque alguém pode vir, mas ele pode não, né, não engloba o sentido de que ele está agindo presente. Então, parúcia é o momento da descensão até o fim do milênio. Para os santos, a parúcia de Cristo é tudo isso. Agora, essa parúcia no que diz respeito ao mundo, ela terá uma epifaneia, quando, no momento da sua descensão, ele se revelar visivelmente ao mundo. Isso é a epifania da sua parousia, como diz 2 Tessalonicenses 2. Oi? Todo olho verá. Essa é a sua aparição. O que é epifaneia? Epi é o prefixo grego acima de, e faneo é aparição, brilho. Então, é o brilho do alto, visível. É quando Jesus, na fase final da sua parúcia para os santos, onde ele vai congregá-los a ele, nesse período dos 7 anos finais, ele se revelar ao mundo. Isso é epifaneia. Então, lá em Tessalonicenses, lembra que fala assim que o Senhor Jesus destruirá o anticristo pela aparição da sua vinda? Lembra que fala lá que Paulo fala isso? Lá a palavra aparição da vinda é epifania da parúcia. Porque a parúcia, a vinda dele, a presença dele vai se manifestar de forma visível e gloriosa. E esse brilho glorioso da sua vinda anulará o poder do anticristo. Então, a gente sempre pensa que epifaneia é para o mundo e parúcia é para os santos. É assim também que eu tinha sempre aprendido. Mas o interessante, irmãos, é que aqui ele está falando que tem uma epifaneia para os santos. E lá em 2 João capítulo 2, o apóstolo João fala assim: filhinhos, já é a última hora, permanecei nele para que quando ele se manifestar, tenhamos e não sejamos afastados da sua, dele não nos retiremos envergonhados na sua vinda. Mas você já viu a palavra vinda, como é que está ali? Eu pensava que era parúcia. Mas a parúcia de Cristo para os santos é uma epifaneia. Sabe por quê? Porque o Senhor vai descer envolto em nuvens na parúcia. O mundo não vai ver isso, a fase da parúcia dele inicial. Só que os santos vão ser congregados a ele acima das nuvens. E os santos vão vê-lo visivelmente. Então, para os santos vai ter uma epifania dentro da parúcia. E para o mundo, só a fase final da parúcia vai virar epifania. Por isso que aqui fala que o Senhor Jesus vai julgar na sua aparição os vivos e os mortos. Porque para os santos vai ser uma aparição. Deu para entender? Dentro da parúcia, onde vai acontecer o tribunal de Cristo, vai haver uma aparição gloriosa dele para os santos. Só os santos vão ver. Porque o Salmo 18 profetiza que essa descida vai ser num pavilhão escuro que o mundo não vai poder penetrar. É uma nuvem que cobre o Senhor do mundo. O mundo não vai ver. Mas os santos vão ver, porque eles vão estar escondidos com Jesus nessa nuvem, até que chega o momento dele se revelar ao mundo. Então, para os santos, isso é uma manifestação. Por isso que fala que nós estamos aguardando a manifestação. Só um dado. Aí os irmãos que são pós-tribulacionistas não entendem isso e falam assim, tá vendo? Nós vamos ficar na terra até vir a epifania. É por isso que tem pós-tribulacionista. Porque eles acreditam que já que Paulo está falando que nós aguardamos a bendita manifestação, epifania, então significa que nós vamos ficar aguardando na terra até chegar a hora da epifania. Mas o que eles não viram é que dentro da parousia tem uma epifania só para os santos. Deu para entender, irmãos? Dentro da parúcia, da vinda secreta das nuvens, onde os santos sozinhos vão ver Jesus revelado em glória, eles vão ver uma aparição visível da glória dele. Essa é a epifaneia na parousia, que é para os santos. Agora, a epifaneia da parousia para o mundo é no final. Aí Paulo continua então, que Deus vai julgar os vivos e os mortos na sua aparição, em seu reino. E esse reino para os santos já começa no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, é aí que é outra coisa que não vai dar tempo de falar hoje, mas existe uma diferença do dia de Deus, o dia de Jeová e o dia de Cristo. O dia de Deus inclui o dia de Jeová. E o dia de Jeová inclui o dia de Cristo. Mas um dia é maior que o outro, em extensão. O dia de Deus vai desde o início dos 7 anos finais dessa era até a eternidade adentro. Tudo é o dia de Deus. O dia de Jeová é os 7 anos dessa era até o começo o fim do reino milenar. E o dia de Cristo é desde que começa o tribunal de Cristo para os santos até o término do reino milenar.
Então, um dia está dentro do outro. Entendeu? E aqui está falando do reino, porque para os santos o reino começa desde que Cristo assume o juízo sobre sua casa, que é no tribunal de Cristo. Por isso que ele vai julgar os vivos e os mortos na sua epifaneia para os santos e no seu reino. E aí ele continua. Prega a palavra, insta. Ou seja, à luz disso que vai vir, Timóteo, seja corajoso. Prega a palavra, insta, a tempo e fora de tempo. Redargui, exorta e repreende com toda paciência e doutrina, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, antes sentirão comichão nos ouvidos, acumularão para si mesmos mestres conforme a sua própria concupiscência, e apartarão os ouvidos, né? Da verdade, serão extraviados a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio, em tudo suporta os sofrimentos, faze obra de evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou para ser derramado como libação, e o tempo de minha partida é iminente. O que é a libação, irmãos? A libação no Antigo Testamento era quando você fazia uma oferta agradável a Deus. Essas são as ofertas de cheiro suave. O holocausto, por exemplo, é uma delas. Irmão, e tem uma figura muito linda na libação. Paulo está querendo dizer uma coisa aqui que é impressionante. Por isso que ele é o vencedor da categoria que é. A oferta de cheiro suave do holocausto é uma oferta que queimava inteiro no altar. Diferente das ofertas cruentas para tratar pecado, que era a oferta pelo pecado e transgressão, a oferta de holocausto era quando você queria devotar-se a Deus. Então você queimava ela inteira para Deus. Só Deus comia dessa oferta. O holocausto fala de uma vida totalmente rendida. Então Deus recebe o cheiro da gordura. A gordura representa a força acumulada. Quando a gordura está queimando, significa que toda a força, toda a energia dessa vida está se dando para Deus. Isso fala de devoção. Jesus é o holocausto perfeito, porque toda a sua vida foi rendida a Deus. Mas o que é interessante, quando o adorador queria demonstrar mais gratidão a Deus ainda, sobre o holocausto ele pegava um hin de vinho e derramava. Aquilo aumentava o fogo e dava mais perfume para a oferta. Agora, sabe o que é interessante? Que a gordura do holocausto é para Deus, é o que Deus merece receber. Mas o vinho, de acordo com a Bíblia, é para quem? É para o homem, é para alegrar o coração do homem. Então, presta atenção no princípio. O vinho representa toda a alegria lícita que Deus dá ao homem, como direito do homem. A gordura é o que é direito de Deus, por isso o povo não podia comer a gordura. E no holocausto ela é queimada inteira. Então você está falando de uma vida que se rende a Deus, para Deus receber tudo que Ele merece. E aí, como alguém que satisfez o coração de Deus, Deus vai te dar alegria para o seu coração. O vinho é para você. Só que aí, irmãos, aqui que ocorre na libação. Alguém diz o seguinte: Deus, é como se Deus falasse, você alegrou tanto o meu coração, e agora você tem direito ao vinho, uma alegria lícita da minha bênção sobre você. Mas ainda você ama tanto a Deus que você diz o seguinte: Senhor, até isso que o Senhor deu para mim, eu coloco sobre essa devoção, devolvendo a Ti. A libação significa que você até tem direito a uma alegria, mas até dessa alegria que Deus te deu, você abre mão, para tornar Deus mais feliz ainda. Paulo está dizendo isso, que o seu martírio era a sua oferta de libação. Ele já tinha vivido totalmente para o Senhor, como o holocausto que se consome inteirinho, mas como uma cerejinha no topo do bolo, para alegrar mais ainda a Deus. Até o meu sangue vai ser contado. Os irmãos entendem isso, irmão? É quando Deus te dá direito. Eu vou dizer uma coisa aqui, uma percepção que eu tive lendo a palavra em Filipenses. Paulo foi o único homem, além do Senhor Jesus, que parece que Deus deu o direito dele escolher o jeito dele morrer. Verdade. Jesus foi o único homem, irmão, isso nunca aconteceu. Por isso que se maravilhou o centurião, foi que Jesus estava pregado na cruz, e foi Jesus que decidiu a hora dele morrer, porque ele é o santo de Deus, irmãos. A morte não pode vir tocá-lo se ele não quiser entregar a vida. Ele falou: ninguém tira a minha vida, eu é que a dou, para depois a reassumir. Então na cruz, a hora que ele estava pregado ali,
Foi ele que falou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí, irmão, uma coisa que ninguém consegue fazer, ele simplesmente vai. Você já viu um morto morrendo? O morto não tem poder para decidir a hora que ele vai, a hora que ele fica. É aquela angústia, aquela coisa, e a morte vem e o leva. Jesus não. Ele decidiu a hora de morrer. E Paulo viveu tanto para o Senhor, tanto, ele agradou tanto a Deus, que já em Filipenses ele fala assim: olha, eu poderia escolher partir e estar com Cristo, mas por vossa causa decidi ficar. Você já reparou isso? Paulo recebeu a certeza que ele estava aprovado antes do tribunal de Cristo vir, que ele falou que ele tinha completado a carreira e que a coroa da justiça estava guardada, e ele foi o homem que Deus deu escolha se ele queria partir agora ou não. Que coisa, né, irmãos? Mas olha só, ele tinha vivido uma vida toda ao Senhor como holocausto, mas agora ele vai derramar o seu sangue do martírio como uma libação sobre o holocausto. Já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. É o que ele está falando aí. Hei pelejado a boa batalha, hei acabado a carreira, hei guardado a fé. No demais me está reservada a coroa da justiça. É interessante, a palavra justiça aqui faz contraste com iniquidade, e Paulo está associando ela ao quê? A coroa da justiça diz respeito àquele que lutou segundo as normas. Aquele que, diferente de Mateus 7, daqueles obreiros que praticaram a iniquidade, foram aprovados. Porque justiça é o contrário de iniquidade, nesse ponto. Por que o Senhor chama a obra daquelas pessoas de Mateus 7 de iniquidade? Então aqui, irmãos, a coroa da justiça, vamos definir ela assim. Se você é alguém que guarda as regras do reino, o que Deus tem para você é o que ele chama de coroa da justiça. Significa que você pelejou a batalha segundo as normas. Você não infringiu a norma do reino. Você cumpriu os critérios do reino. E o principal critério do reino não é fazer a obra de Deus. Ainda que seja bíblica, que seja uma coisa que Deus disse que vem dele. Por exemplo, profetizar. A Bíblia até nos exorta a buscar o dom da profecia. Expulsar demônios. É ou não é de Deus? É de Deus. Falar em línguas. É de Deus. Curar pessoas. É de Deus. Mas lá em Mateus 7 tem um grupo de pessoas que faz tudo isso. E como é que o Senhor considera a obra delas? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que é iniquidade? Não por causa das obras em si, mas a forma como essas obras foram feitas. Então aqui, coroa da justiça tem a ver, porque com Deus não tem aquele negócio do fim justifica os meios. O que importa é que o resultado foi alcançado. O fim justifica o meio. Não, o demônio foi expulso. Se naquele ato de expulsar o demônio eu estava buscando um pouco de glória para mim, um pouco para Deus, não importa. O demônio foi expulso. No reino, é a vontade de Deus, o jeito de Deus, a glória de Deus. Isso indica que Paulo fez a obra sem buscar glória para si e só preocupado com a vontade de Deus. Por isso que no tribunal de Cristo vai ser avaliado a condição do nosso coração. A hora que você estava servindo, naquela hora que só você e Deus sabia, no seu ato de servir, por exemplo, aqui entre os irmãos, o que estava no seu coração? Com que intenção você fez o que fez? Tá dando para ver, irmãos? Se não, até uma coisa boa, que até possa abençoar os irmãos depois, mas Deus considera iniquidade, porque você estava procurando a glória que era para o rei e para você. Quantos pregadores estão expulsando demônio hoje? Debaixo de um princípio demoníaco de orgulho. E o Senhor considera iniquidade. Aquele não vos conheço, que Jesus fala ali, no grego, na verdade, é eu não tive intimidade com vocês enquanto vocês faziam essa obra. O critério de justiça é que seja feito com o Senhor, para o Senhor. Sem buscar nada para mim e para você mesmo. Irmão, isso é muito fino. Mas é isso que dá a coroa da justiça. Passou no padrão do reino. Do contrário,
Essas obras podem ser boas, podem ser de Deus, mas na sua mão virou iniquidade. Na minha mão virou iniquidade. Mas Paulo combateu o bom combate. Então nós somos exortados a vigiar o nosso coração, enquanto nós fazemos a obra, para que seja uma coroa de justiça. A coroa da justiça tem a ver com a obra de Deus. E se você é aprovado no critério dessa obra, então o galardão vai ser um galardão de justa retribuição, de justiça, do padrão de Deus sendo honrado. O padrão de Deus é a glória de Deus, é a vontade de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mas a vontade de Deus não é expulsar demônio? A vontade de Deus é expulsar demônio, mas de uma forma que glorifica a Deus mesmo. Que traga o senhorio do Senhor e não o seu próprio ego. Né? Então essa é a coroa da justiça. Eu acho que o tempo está acabando, né? 10 minutos. Vamos lá agora para coroa da vida. Apocalipse capítulo 2. Versículo 10. Não temais o que vás padecer. Eis que o diabo está a ponto de lançar no cárcere algum de vós, para que sejais provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aqui a expressão usada é coroa da vida. Mas a coroa da vida está contrastando ao quê? A morte que eles sofreram pelo Senhor. Então você vê que a coroa da justiça tem a ver com você fazer segundo as normas de Deus. E a coroa da vida, vamos dizer assim, irmãos, todos os crentes vencedores vão provar o que a gente falou da primeira ressurreição. Mas o nível dessa vida, até entre eles, difere. A vida eterna, essa zoé de Deus, não está falando só de viver para sempre, porque viver para sempre, existir para sempre, até os demônios vão existir, os incrédulos vão existir. Você já reparou que lá em Apocalipse capítulo 20, aqueles que aparecem lá diante do trono branco para ser julgados, eles estão em pé diante do trono, portanto a gente pode falar, está vivo, né? Mas você já reparou como é que João chama eles? Viu os mortos de pé. Ali é o verdadeiro morto-vivo. Porque eles ainda continuam numa condição de morte, mas todavia vivos. Então, vida eterna não é só você viver. É você viver com a qualidade da vida que há em Deus. Deu para entender isso? Porque mesmo aqueles mortos, leia lá Apocalipse 20, veja com cuidado como está escrito lá depois. Viu os mortos de pé, e os mortos foram julgados. Então, o morto está vivo. Mas Deus vê ele numa condição de morte ainda. Agora, quando você, além de estar vivo, a zoe de Deus, aquela vida eterna, a imortalidade está plena em você, aí você está usufruindo vida eterna, que é chamada em Hebreus de vida indissolúvel. E presta atenção numa coisa, eu queria dizer para os irmãos, para a gente entender um pouquinho da qualidade dessa vida, que é o prêmio do vencedor que sangrou pelo Senhor, que morreu por Ele. Vamos entender um pouquinho aqui. Se eu fizesse essa pergunta para os irmãos, onde foi que Deus exibiu mais do seu poder? Quando Ele criou o universo, quando Ele ressuscitou Jesus? Qual a resposta você dá? Aonde foi a maior manifestação do poder de Deus? Foi na ressurreição do Senhor Jesus ou quando o universo foi criado? Hã? O que diz lá em Efésios? Que Deus demonstrou a suprema força do seu poder ao ressuscitar o Senhor Jesus dos mortos. Irmão, por que aquilo ali era o supremo poder de Deus? Porque presta atenção numa coisa. Quando Adão pecou, a entropia, a desorganização afetou o universo em todos os níveis. No nível espiritual, no nível físico, no nível inteligível. As criaturas e as coisas começaram a ficar desordenadas e desgovernadas. A morte, que é o poder da entropia,
que faz o coeso ir para o descoeso, vai degenerando tudo, reinou sobre tudo. E mesmo os que voltaram à vida no Antigo Testamento, ressuscitados momentaneamente, voltavam para o poder da morte. Mas quando Jesus ressuscitou, irmão, você já reparou que lá em 2 Timóteo fala que ele trouxe a luz, a vida e a imortalidade, pelo poder de uma vida indissolúvel. Essa vida não vai se desgastando com o tempo. Romanos capítulo 6 diz que ao morrer ele encerrou os tratos com o pecado. Isso significa que quando Jesus, deixa eu colocar isso com cuidado, quando Jesus estava aqui na terra, ainda naquele corpo mortal, você lembra que João 2 diz que ao ele lidar com os embates ali da rebelião do povo de Israel, dos judeus contra Deus, é dito que quando ele lidou com o templo, os seus discípulos lembraram depois: o zelo da tua casa me consumirá. A palavra grega consumirá, também usada ali no Salmo em hebraico, segundo Delitier, é uma expressão que significa como um carvão que está em brasa, mas que vai resfriando e se desfazendo com o tempo. Isso significa que Jesus, pelo seu ser santo, nunca tocado pelo pecado, mas os embates que ele tinha com o pecado todo dia, ia desgastando precocemente seu corpo. De forma precoce ele ia envelhecendo. Aos 30 ele parecia ter 50. Imagine para o santo de Deus ter que contemplar o pecado. Um psiquiatra que cuide de doentes, o dia todo ele chega morto em casa. Imagine para o santo de Deus ter que lidar com o pecado, conhecendo toda a vileza do pecado como ele conhecia. Eu não sei se eu estou impressionando os irmãos. O Senhor Jesus foi envelhecendo de forma precoce. Ele começou a morrer. O seu corpo ia desfalecendo conforme ele lidando com essas coisas. Mas Romanos diz que uma vez que ele morreu, os tratos com o pecado foram encerrados. De uma vez por todas. Sem pecado. Sem trato com o pecado. E ele foi introduzido num tipo de vida, irmãos, quando Deus o ressuscitou, que agora não somente o pecado não pode fazer nada com ele, mas pelo poder da vida imortal e indissolúvel, a zoe de Deus que está nele agora, veja, o universo está girando nesse sentido. A morte se espalhando e danificando tudo. Quando Jesus ressuscitou, toda a eficácia do poder de Deus está concentrada agora nesse homem. De uma forma que, pelo poder da vida indissolúvel, essa vida agora vai fazer com que todas as coisas voltem à coesão. É como se Jesus se tornasse o dínamo de um novo processo que se iniciou no universo. E sabe o que vai acontecer? De acordo com Tiago capítulo 1, nós somos as primícias da nova criação de Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? Que Jesus, aquele grão único, que tinha a vida imortal inaugurada nele, pelo Espírito Santo essa vida entra no meu e no seu espírito. Aí o nosso espírito agora já gira ao contrário do poder da morte. Mas não vai parar só no seu espírito. Vai se estender para a sua alma. E vai reorganizar os pensamentos confusos, rebeldes. Vão ser todos ajustados pelo mesmo poder da vida indissolúvel. Mas não vai parar só na sua alma. Essa mesma vida vai inundar o seu corpo. E sabe o que vai acontecer? Todo o seu corpo, afetado pelo poder degenerador da morte, vai ser reintegrado numa vida que não morre mais. Mas não vai parar só na igreja. Vai afetar Israel. E depois que afetar Israel, vai afetar as nações. E vai afetar todo o cosmos. A ponto de não restar uma só mancha do pecado e da morte no cosmos de Deus. Por isso, a suprema força do poder de Deus foi ter ressuscitado esse homem. Agora, sabe o que Deus está prometendo aqui? Que se você for fiel até a morte, essa mesma vida, que vai um dia tomar todo o universo, com toda a sua potência, vai ser antecipada a você, no milênio. Dá para entender isso, irmãos? Dar-te-ei a coroa, o prêmio da vida indissolúvel, a coroa da vida. Diante dessa vida, de tudo que ela significa e o que ela vai fazer, perder o pescoço aqui é nada. Por isso que o irmão Gino falava dando risada. Pode perder, irmão. Se vier cortar, pode dar o pescoço. Corta que sai inteirinho e glorificado do outro lado. Irmãos,
É a Zoé, a vida indissolúvel, a mesma vida imortal que Cristo já usufrui agora. E essa vida, ela tem uma característica, tudo que ela toca, ela vivifica. Ela não só não morre, ela destrói a morte onde quer que ela chegue. Mas o santo vencedor vai provar isso de forma antecipada no milênio. Ele não vai ter que aguardar a eternidade para provar junto com as nações, com os judeus e com o novo céu e a nova terra. Ele vai exibir a mesma qualidade de vida do corpo ressurreto de Jesus no seu corpo. Irmãos, ao passo que os outros santos vão perder isso. Eles vão no máximo viver de novo para o tribunal de Cristo, mas sem a coroa da vida. A vida imortal. Ela é tipificada pelo maná na urna, o maná escondido. Porque o maná comum, você comia no deserto, mas se não fosse a tempo, criava bicho, morria. Era decomposto. Mas o maná na urna escondida, Deus falou que ele ia ficar para testemunha em gerações futuras. Significa que ele não se corrompia. O maná dentro da urna era preservado de forma miraculosa, como uma figura da vida imortal que nós vamos ter na presença do Senhor. Vale ou não vale a pena, irmãos? Vale ou não vale a pena negar a si mesmo hoje? Vale ou não vale a pena renunciar a sua vida para viver pela vida dele? Você vai vivendo pela vida dele e hoje vai chegar uma hora que ele vai glorificar você com a vida indissolúvel. E isso vai ser uma coroa, um prêmio para você. Eu nem consigo imaginar quão glorioso é isso. Se desse tempo, já estou parando, tinha 10 minutos, já acabou. A gente ia ver em 1 Coríntios, irmão, algumas habilidades do corpo de glória. Meu Deus do céu. Olha, é de dar água na boca, se fosse assim, como se fosse um alimento. É tremendo, irmãos. Mas que esses 2 pontos que a gente viu possam servir de encorajamento para nós. Ainda tem mais 3 coroas, vamos deixar para a próxima vez. Mas, irmãos, é muito grande o que o Senhor tem preparado. A gente não tem ideia da grandeza disso. Ele quer compartilhar isso conosco. E que isso seja uma motivação para nós olharmos firmemente para Jesus. E Ele vai completar toda a boa obra que Ele começou. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de nós. Amém. Damos graças nessa manhã. Sim, Senhor.